Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver quem tá aqui. Adriano, a Brunes, o Elienay já tá na área. Elder, sejam bem-vindos, gente. Bem-vindos e bem-vindas. A gente vai chegando aí. Tudo bem com vocês? Paz, paz. Shalom. Oi, Elienay, tudo bem, Olá, mano? tudo bom? Você tá me ouvindo bem aí e me vendo também? Ótimo, Legal, que bom. tá ótimo. Você está me ouvindo bem? Bem também. Tô Deixa eu só ouvindo acender a luz você aqui, peraí. Vou ali e acender a luz. abaixa. Tá bom, eu tô Falou. abaixando a musiquinha que tá rolando aqui. Oi, gente, Josué. Oi, Luciana. Oi, Mari. Bem-vindos e bem-vindas. Que coisa boa vocês estarem chegando aqui nessa quarentena preguiçosa que a gente tá tendo, né? E bom demais. Ô, meu mano, que prazer conversar com você, viu, cara? E direto você tá em Fortaleza, né? É isso, Fortaleza. Então, eu aceitei o seu convite Ah, sem conhecer direito. Falei, cara, vai ser legal, bora lá conversar com o cara. pois Oportunidade que a é. gente tem nessa época de fazer novos vínculos, Claro que você me deu algumas referências, né? Mas é um prazer te Aham. conhecer. Eu te chamo de Wendel, é isso? Pode ser Ogito também, que é meu apelido. O meu Pronto. sobrenome é Wendel, né? Era um sobrenome chique há uns 400 séculos atrás. Aí agora virou nome comum, né? Todo mundo tá Sim. chamando Wendel aí. Prazer, Gil. Mas Conversar com você. prazer todo meu. Meu nome, por incrível que pareça, é Roger, mas eu tinha um amigo que jogava futebol de salão comigo, espanhol, falava espanhol, ele era argentino. Não conseguia falar Roginho, falou Rogito um dia. E aí o apelido pegou, e eu nunca Ah, é? mais fui Roger. Tá Passei a certo. ser Gito. E você, Elianai, nome bonito, nome que tem a ver com o povo de Israel. Sim. É um nome bíblico, né? Sim. A minha formação é toda evangélica, assembleiana. Uhum. Meu, meu bisavô foi precursor da Assembleia de Deus no Espírito Santo, em Rio de Janeiro, Olha. por parte de mãe. Meus Aham. dois avós, por parte de mãe e pai, eram pastores da Assembleia de Deus. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Então, Sim. assim, um nome que nem esse, Elienay, cara, é coisa de crente, bicho. Quando o cara chama Elienay, ou é judeu ou é filho de assembleiano, mano. Não tem jeito. Acho que nem judeu, Gito, nem judeu usa o nome desse. Judeu não tem, né? Judeu é outros nomes, né? É aquelas listas lá de crônicas que ninguém nunca lê. Tá lá, Sim. Elienay. O meu pai colocou Rogers Marlon e aí me apelidaram de Gito, graças a Deus, né? Porque tava muito americanizado, né? Rogers, com S no final, tem que ter o Aí S é no final. Rogers. Nossa, Rogers. rapaz. Esse S no final dá toda a diferença na coisa, Total. né, cara? Sonoridade aí, cara, é para uma carreira artística, viu? Pois é. Mas, meu mano, então, eu também sou. Eu venho do mundo. Meus pais se converteram ao protestantismo, né? Eu tinha 8 aninhos. Foram para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mano, que era mais próxima de casa. Eles converteram por preguiça, né? Eles não foram a uma denominação, alguma coisa assim. Eles foram para mais perto de casa. E eu cresci lá, mas saí muito cedo para o campo missionário, porque na minha denominação, quando você tem algum envolvimento com a causa do reino, ou é seminário teológico ou seminário teológico, né? Então, Sim. eles me indicaram uma agência missionária, né, para que eu pudesse ir como jovenzinho, tinha 17 anos. E eu 17. fui 17. E eu fui com a promessa de voltar para fazer faculdade e me envolvi com os empobrecidos do mundo, nunca mais voltei para casa, né? Olha, coisa Voltei, boa. sim, voltei para visitar, eu dei um passeio aqui, fiz faculdade pertinho dos meus pais, mas eu caí no mundo aí, nunca mais voltei.
História bonita, cara. É, Você é natural de onde? Qual a ó, eu cidade? sou natural de São Paulo, capital, mas eu cresci no interior. Meu pai foi transferido para lá, ele era militar, né? Foi transferido para o interior, uma cidadezinha que chama Cordeirópolis. E aí, com 17 anos, eu fui para uma agência chamada Jocum. Você conhece, né? A Jocum, que eu fui em Contagem. E de lá eu comecei a viajar, Tem, né? Aí trabalhei a maior parte do tempo com agências menores da Igreja Batista, né, em outras igrejas, às vezes nem sempre com igrejas, né? E tô rodando aí, já faz 18 anos, eu sou maior de idade já em missões, completei pois esse é. ano a maior idade aqui. Agora eu já posso brigar com o povo, né? Com os missionários, já posso. Você hoje está envolvido com missões, Sim. trabalha você falou pessoas empobrecidas. Uhum. O que exatamente você faz? Desculpa, a minha Ó, curiosidade hoje, é que conhecer. isso? Hoje eu moro em Goiânia, nós temos uma comunidade de fé chamada Capela Urbana, que é uma comunidade muito simples e, assim, pensando em acolher a moçada que ficou desprotegida depois de todo esse caos que tem rolado no Brasil, né? E E Goiânia é uma também, cidade acesa, né? sim, O mundo evangélico goiano é a mil por hora. Eu conheço Goiânia, eu morei em Brasília há isso. muito tempo, né? Ah, é, Goiânia tem muito, tem mais crente que gente lá, né, mano? É verdade. E aí a gente tá nessa comunidade. Ela é pequenininha, né? Mas a gente está acolhendo a galera que tá, tá sem espaço nos ambientes da fé, né? Ou que estão machucados e a gente está cuidando dessa moçada devagarzinho. E também trabalho com uma agência chamada Religar. Ela não é uma agência missionária, Qual o nome da agência? é Religar. Ela, Religar. isso. A sede fica em Madrid, por isso tem esse nome aí, Religar, né? Uma coisa bem espanhol assim. E a ideia dessa organização. Oh, desculpa, eu virei você aqui, o que, que eu fiz? Ah, eu me virei, né? Fui acenar para o povo aqui e me virei. Então, cara, a Religar, ela é uma agência humanitária. Ela aconteceu assim, no susto, né? Nós trabalhávamos com crianças consideradas bruxas lá na Nigéria. Elas são consideradas assim por líderes religiosos ligados ao neopentecostalismo, assim, a teologia da prosperidade, né? E aí a gente estava trabalhando lá, fomos meio que convidados a nos retirar do país pelas forças evangélicas lá, e aí nós estávamos procurando um outro lugar em que pudéssemos cuidar de gente, porque tínhamos uma estrutura pronta, né, para isso. E aí foi conversando com uma moçada que eles disseram a gente queria ir para o mundo muçulmano, especialmente a Síria, mas eles falaram que lá, por incrível que pareça, estava atendido, mas os refugiados africanos ainda continuavam desatendidos porque eram negros, porque fogem dentro da própria África, né? Então Sim. eles não são considerados refugiados porque são africanos, né? É uma loucura, né? Um africano que foge para a África continua africano, mesmo que ele esteja fora completamente do seu contexto de vida, né? Então aí nós resolvemos ir para Uganda para poder acolher refugiados congoleses. E aí para mexer com papelada e questões assim mais organizacionais, aí nós fizemos essa organização. Uma igreja madrilenha resolveu nos bancar financeiramente. A sede passou a ser em Madrid a partir de então e o ponto de viagem para lá, de lá para a África, né? E a gente tem trabalhado assim, hoje em parceria com algumas agências e com a ONU também, nesse campo de refugiados, né? Mas agora a quarentena nos bloqueou, a gente está bloqueado, né? Aonde? Desde. Nós estamos bloqueados em Uganda, Certo. por causa do coronavírus, né? Sim, E lá tem um campo de refugiados, chama Ramawandia, vivem mais de 80 mil pessoas. sim. E pouco acesso à água, né? Pouco acesso à alimentação. Embora a ONU esteja lá, ainda é um processo muito difícil, né, de assentar essa moçada. E aí tem trabalhado com essa galera, tem sido um privilégio já faz um tempão. História linda, cara. Então você tem uma comunidade, uma pequena comunidade
que você coordena, que você colabora em Goiânia, Isso. mas Aham. fica fazendo essa ponte o tempo todo para Uganda, Isso, via é. Madrid. Madrid acaba sendo nosso processo de chegada aos países, né? Porque é difícil um Sim. voo direto para a África. A gente vai a Madrid, Madrid é meio que operacional, né? Eles captam os recursos, também captam as questões de saúde, de doações, e de lá a gente embarca para esses países, né? Meu trabalho é diretamente em Uganda, mas tem uma moçada trabalhando na fronteira da Síria com o Iraque, outra moçada trabalhando no Paquistão, graças a Deus. Mas assim, quando fala isso, dá a impressão que é uma agência gigantesca. Não, E é imagina. só 10 pessoas. Aham. Mas vocês conseguem organizar uma equipe de saúde que vai fazer atendimento na área da saúde, Sim, uma equipe que leve ferramenta, né, para o resgate dessas pessoas? Como é que é isso? sim, a gente levanta algumas equipes para viagens pontuais, né? Fora isso, a gente conta com a comunidade local mesmo, com os próprios congoleses que chegaram um pouquinho antes dos que estão chegando agora, né? Então, eles recebem suporte para atuarem naquilo que eles já faziam no Congo, né? Então tem médicos congoleses refugiados, né? Passam a ser médicos agora num campo de refugiado, né? Então a gente trabalha em parceria com uma igrejinha lá que chama Light of the Nations, é uma igrejinha em Uganda, aliás, uma igreja congolesa em Uganda, né? Eles são refugiados. São gente boa de Deus, muito simples e gente boa de serviço, sim, né? Os caras pegam na massa e recebem bem. E eles têm uma cosmovisão legal, porque atendem a moçada que é muçulmana, atendem os ateus, não tem crise religiosa entre eles, né? Então isso é fundamental para um trabalho assim, né, cara? Porque a ideia é que a gente acolha o ser humano, não interessa se ele vai ajoelhar para lá ou para Jeová, né? Sim, A gente quer exatamente. cuidar do outro. Você Então, sabe assim, esse tem que, sido um diferencial também, né? Poder trabalhar com gente que entende a urgência do ser humano, né? exato, eu acho que essa é uma visão em tempo, né? Urgente, inclusive. Não foi essa a sua formação na Jocum, tenho certeza, Não. nem na igreja presbiteriana, nem na igreja batista, A né? gente é E não formado era, para ir converter os caras, né? então, e não era essa a prática da Bethesda também. Nós fizemos missões Uhum, transculturais durante muitos anos e a gente deu com a cara na parede, assim. A gente uhum, descobriu algumas coisas. Descobriu que a maioria dos nossos missionários evangelistas, né? Eu vou botar aqui aspas, uhum, não podem uhum, ser, acabei fazendo, né? Alguns nossos missionários evangelistas, proselitistas, não faziam nada, uhum, não faziam nada. Estavam lá, tinham 3 ou 4 compromissos semanais, o custo muito alto, a igreja aqui vivendo uma grande utopia, né? Um uhum. projeto cósmico, vamos ganhar o mundo, salvar a Índia, salvar a África, Sim. vamos salvar a Rússia, nós tínhamos missionário na Sibéria, e na verdade o que era feito era irrelevante. É duro você reconhecer, cara, que 10 anos da É. sua vida, de muita grana, de muita paixão, de muito engajamento, de muito sonho, de cultos arrebatadores, né? Uhum, Desagam na irrelevância. Foi quando a gente resolveu dar uma reviravolta. uhum, Nós passamos a trabalhar apenas com uma etnia, um recorte em uhum, Moçambique, os Macuas, e nós, depois de plantarmos igrejas locais, nunca plantamos igrejas transnacionais, eram igrejas locais, com uhum. pastores locais, e ver uma a uma os pastores se renderem ao neopentecostalismo e depois dar Não. com o pé na bunda da gente, a gente resolveu se dedicar apenas ao trabalho humanitário. Nós temos uma Uhum, missionária hoje entre os Macuas, em Moçambique, ela coordena equipes, a gente faz convênios e envia outros missionários para trabalhar com questões humanitárias, né, de uhum, saúde, de
de colaboração com as pessoas. E, no máximo, os nossos missionários se aproximam de igrejas locais, Uhum. servem na igreja local, mas estão lá para trabalhar todo dia em projetos humanitários. Sim, para servir a comunidade local, né? Para servir a Gente, moçada na como demanda que você eles falou, têm, se o né? cara é muçulmano, se ele não é nem muçulmano nem cristão, ele tem outra religião, não tem religião nenhuma, não é a nossa discussão. A gente está lá para Uhum. amar a pessoa, promover a dignidade humana. Pois é, cara, e você sabe que essa é uma realidade muito triste, né, entre alguns missionários, ou infelizmente nesse tempo, em 2020, dá para dizer que entre a maioria deles, que Sim, é uma dificuldade de desenvolver um projeto relevante, uma comunidade local que não seja evangelístico, né? O cara não consegue fazer nada que não seja isso, né? Que é distribuir Bíblia, fazer um teatro, convidar o cara para uma reunião religiosa, né? Então isso é complicado demais, porque as pessoas vão, os missionários vão se infiltrando, né, com comunidades locais neopentecostais, porque são as que crescem, né, as que dão sim. visibilidade, e aí plantam uma religiosidade brasileira numa cultura que não tem muito pouco de nós aqui, né? E um Cristo branco, calvinista, europeu, tá ligado? Então, é um atropelo cultural sempre, Sim, sim. porque a gente precisa muito da lógica evangélica, ela Uhum, passa pela culpa. Né? A uhum, gente não sabe o que fazer se o outro não sente muita culpa. Então, o uhum, primeiro movimento do evangelista, com muita frequência, é o de fazer o outro sentir culpa. Então, você imagina um uhum, missionário numa outra sociedade, numa outra cultura, uhum, tentando convencer as pessoas das culpas ocidentais, uhum. nossas culpas Exatamente. sexuais, das nossas culpas Uhum, moralistas. E aí, primeiro treinamento é ensinar o cara a sentir a culpa que a gente no Brasil aprendeu a sentir com o sueco, com o uhum. alemão, com o norte-americano. É a culpabilização universal, né? Antes de É, isso então você mesmo. atropela a cultura da pessoa, você. E é claro que missão não é isso, né, Gito? Uhum, Cara, você se deixar ser instrumento da graça de Deus, do Espírito Santo, para animar as belezas de uma cultura, para encontrar Deus, Cristo naquela cultura uhum. e tendo a oportunidade de celebrar a presença de Cristo naquela cultura, isso é maravilhoso, é o grande Sim. acontecimento do reino de Deus. E é claro que isso não será possível se você não servir aquele povo, aquela gente, aquelas pessoas Uhum. nas suas necessidades. Cara, depois que eu descobri isso tornou possível a continuidade do meu ministério pastoral. Eu vivi Pois uma, é, cara, que eu coisa vivi, boa. eu vivi uma época assim de muita crise, muito Uhum, cedo, muito cedo. Eu decidi que a minha formação teológica seria um mosaico, não seria uma uhum. formação de seminário. Eu passei pelo seminário na Assembleia de Deus, fui convidado a não voltar no meu segundo ano. Pô, no segundo já? E eu saí do seminário decidido. Cara, essa tua caneca é da portuguesa, é isso? Cara, meu pai é lusa, meu pai é portuguesa, mano. Eu tô aqui na casa deles e eu sou palmeirense, mas Ah, eu sou é? obrigado a tomar na caneca da Lusa aqui. Eu tô até feliz porque a Lusa, tadinha, ela já era, Desculpa, né? desculpa a divagação. Ah, Tadinha, não, não, que isso. cara. A Lusa é o emblema da resistência, A de quem Lusa é isso. resistência.
E agora não pode falar isso pro meu pai, que senão ele entra numa crise de depressão aqui, começa a chorar. Ele falou que agora ele é santista, até que a Lusa se levante, ele vai ser santista, por causa do Pelé, né? Então, eu estava falando, né? E aí Sim. eu saí do seminário e decidi que a minha formação teológica, ela passaria por diversas disciplinas. Tentei na psicologia, não Uhum, gostei do ambiente comportamentalista, né? O behaviorista, uhum, que era a lógica que funcionava na faculdade em Brasília. Me descobri na filosofia, me apaixonei pelo pensamento de Soren Kierkegaard, botei na cabeça que eu ia fazer uhum. filosofia e que a minha monografia de curso seria em Soren Kierkegaard. E foi. Olha que legal. Demorou um pouquinho, eu me formei em filosofia. E aí eu decidi que ia pensar a minha fé em contato com os outros saberes. Uhum, Ia fazer uma teologia dialogal e fiz, porque logo me tornei pastor e a minha pregação, a pesquisa, a produção, tudo que eu fiz nunca foi uma coisa indisciplinada, nunca foi uma uhum, coisa desorganizada, ao contrário, sempre foi assim, com muita dedicação, com um bom rigor, né, com uhum. produção de conteúdos que respondessem, né, às questões da comunidade. Mas fiz a partir daí, a partir da filosofia. Aí conheci um pensador, faleceu há pouco tempo, Eugene Peterson. Ah, sim. O Eugene foi um acontecimento para mim. A Uhum, despeito de um certo calvinismo, né, de algumas pisadas de bola que ele deu antes de morrer, ele foi um acontecimento na minha vida. Porque ele com toda aquela erudição, né, pensando a teologia pastoral uhum, no chão da cultura capitalista, utilitarista, né, norte-americana, uhum, consumista, né, ele fez isso a partir de Dostoiévski, uhum. né? Ele faz a partir da literatura mais pujante, mais Sim. robusta. E aí eu fui também buscar na literatura diálogo, me apaixonei por muito da literatura, passei a incorporar, já tinha uma certa convivência com Rubem Alves, que foi um outro grande Uhum. acontecimento da nação. Então, essa foi a minha caminhada. Chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu penso de igreja e de Deus não bate com esse Deus aqui da igreja. Então, assim, Uhum. cansei. Eles querem de mim o que eu não vou dar, eu vou ser professor. E entrei numa crise Uhum. muito grande. Mas na mesma época, a Bethesda, ela foi muito abençoada por um cara de mente inquieta, né, que é o Ricardo Gondim. Uhum. Cara, como eu louvo a Deus pela vida do Ricardo, porque o Ricardo deu uma reviravolta e começou a pensar questões que fugiam do enfrentamento evangélico tradicional. Uhum. Sim. E foi ali que aconteceu essa reviravolta. Eu vou concluir essa história aí, porque eu sei que Não, tem. velho, mas você pode contar até as 10 que eu tô achando mó barato. E a galera tá também, porque tá subindo o coraçãozinho aqui direto, ó. Ah, legal. E aí o Ricardo pregou um sermão, cara, foi muito legal isso daí. Muito corajoso. E o sermão dele foi sobre a oração. Eu não lembro agora o tema foi clássico, mas eu não estou conseguindo lembrar. Mas no sermão ele dizia, como um pregador pentecostal, de formação pentecostal, uma frase assim, que causou, né, aquelas frases espetaculares. E aí ele falou assim: Aham. o cristão está proibido por Jesus de orar pedindo qualquer coisa para si mesmo. Cara, aquilo foi um escândalo, né? No Sermão do Monte. Para você ter uma ideia, Cara, eu acho que eu lembro desse escândalo, por incrível você que ter uma ideia do pareça. escândalo, o Ricardo teve que pregar o mesmo sermão de novo no domingo seguinte. E aí eu já tinha uma história na Bethesda, na própria Bethesda, de uma pessoa assim, um Aham. pouco herege, mania de filosófica. Cansei de ganhar conselho para parar de estudar filosofia na própria Bethesda. E aí nós tivemos uma reunião de pastores e a reunião estava dividida, rachada. Mas assim, Aham. um clima bom.
apesar do racha, um clima bom, né? E aí o pessoal pressionando, cobrando o Ricardo, dizendo que não podia ser isso, não podia ser aquilo, que nós podíamos abandonar determinadas posturas, que isso tinha implicações graves e tal, e cobrando. E aí o Ricardo parou assim no canto, triste, chateado, e eu virei para o Ricardo e falei assim: cara, até semana passada tinha uma carta na manga, e eu vou tirar da manga agora para vocês. Eu estava decidido a abandonar o pastorado. E estava criando um mecanismo para fazer outra coisa na vida. Isso foi em 2005, eu acho, 2006. Depois que a gente encadeou essa série de conversas, cara, que você apontou um caminho novo, que vai pensar, que quer pensar a fé de outra maneira, rapaz, eu revigorei, né? Ganhei novo ânimo. Então é o seguinte, cara, me avisa aqui, você vai desistir? Você vai ceder para esses caras? Porque se você for desistir, eu me levanto agora e vou fazer meu caminho e tô fora. Agora, se você for continuar, mano, vai ser a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, e eu quero renovar aqui meu compromisso de pastorado. Aí a reunião ficou assim, aquele clima, né? Na verdade, a gente estava vivendo a dinâmica natural de uma que o Thomas Kuhn chama de quebra de paradigma, né? O que parece, de repente, uma certa loucura, e alguns visionários se apaixonam por aquilo, até você reunir argumento, conteúdo, até você reunir outras pessoas que se juntam a você para pensar daquela forma, né? É um caminho. Já se vão aí, acho que já há uns 12 anos. Então, assim, cara, a gente desistiu desse projeto missionário tolo e irrelevante de fazer proselitismo e atropelar culturalmente outros povos para servir as nações, servir aos povos, à cidade, às pessoas. Cara, você sabe que o que eu acho mais legal na aventura, vou usar a expressão missionária, né? Porque quando você fala missionária, dá a impressão que o cara tá chegando um pedaço de faca, né? Uma faca, uns espelhos para trocar com a galera, né? Mas eu acho que a moçada entende assim. O mais apaixonante, cara, na jornada missionária é você chegar lá e assim, ser envergonhado ao perceber que você não está levando Deus para um povo, porque Deus foi ali, se virou com aquele povo, e é você quem precisa discernir a revelação dele naquele lugar, né? Eu lembro muito das Crônicas de Nárnia, quando uma das pequenininhas perguntou pro Aslan, né? Mas você não vai com a gente pro nosso mundo? E ele respondeu: eu tô lá, só que lá vocês me conhecem por outro nome, né? É mais ou menos isso que Deus faz nas nações, né? Ele já está lá, mas lá a gente vai ter que, nós missionários, gente quadradinha do evangelho, a brasileira, vai ter que descobrir que Deus se manifesta entre o povo, entre a cultura, no tambor do cara, na bata dele, de um jeito que a gente acha esquisito, herege, e que isso não tem a ver com o evangelho, porque o vento sopra para onde quer, do jeito que quer, ninguém sabe nada, né? Então eu gosto muito de descobrir Deus lá. E o pessoal pergunta: você ainda vai? Eu falo: vou, porque eu quero saber o que Deus está falando para os caras. Mas, pô, mas lá só tem muçulmano. Pois é, mas eu quero descobrir isso, quero descobrir como é que Deus se manifesta para os caras. Porque a gente precisa se humilhar, a gente não está levando Deus para lugar nenhum, ele se vira. A gente participa da boa obra, da boa nova, né? Participa do serviço aos dele, né? Que é o cuidado com gente. Quem que são os dele? Gente, né? A gente vai cuidar de gente, assim. Eu também confesso que depois que eu discerni isso com toda a leveza do evangelho, assim, meu olhar mudou em relação à minha urgência missionária. Porque enquanto tiver um menininho precisando de água, um pai de família que não sabe o que fazer com seu filho, tem um desespero
de Deus falando para os seus filhos: vai, Gitão, vai, dá um jeito nisso aí, né? Faz alguma coisa aí, né? E para de orar para eu fazer, porque eu estou fazendo. Vai você agora e vai, faz a sua parte aí, né? Então eu também confesso que oração mudou para mim, né, mano? Eu não oro mais para saber se eu devo ou não ir. É claro que eu tenho que ir. A minha oração é só, Senhor, quando e como, como que eu vou arrumar dinheiro para pagar a passagem, como é que o Senhor vai me manter, com quem que eu falo, são umas coisas mais específicas assim, né? Mas se devo ou não, é claro que sim, né? Então, são algumas questões que vão mudando, por exemplo, no país, né? Devo me envolver com as questões governamentais desse tempo? Claro, eu tenho que ser missionário aqui, tenho que resistir a esse movimento De morte. fascista, né, de morte, de escolha de quem vive, de quem morre, né? Então, e isso em tudo, devo me envolver com a causa do pobre, devo. Ah, e o rico que está em depressão, eu tenho que cuidar dele também, entende? Então, algumas orações já vão ficando mais resolvidas, assim. Não, inclusive, cuidar do rico que está com depressão, para dizer para ele que ele está com depressão porque a vida dele só vai ter valor e graça quando ele começar a Isso. dividir as riquezas dele com os pobres. Tá com tanta grana que tá deixando ele triste, né? É, porque é de verdade, isso aí rola mesmo. O cara não sabe o que faz com tanta grana que aí assiste o Jornal Nacional e vê um desastre na Indonésia, ele fala, pô, todo mundo lá e eu aqui de boa, né? Então a consciência vai falar, opa, você tem muito, né? Rapaz, Mas, essa semana rolou aí, essa semana que passou, ainda sim, com os resquícios do BBB, do Big Brother, eu não sei aham, exatamente o que foi que aconteceu. Eu sei que uma das personagens lá do Big Brother, uma das participantes, parece que teve envolvimento, foi missionária. aham, Eu vi umas fotos dela e tal, eu não sei dos detalhes. E nem sim, importa muito. Mas assim, virou uma polêmica na internet, nas redes sociais. A Tereza Cristina, que é uma cantora maravilhosa, né? Sambista maravilhosa. aham, Eu não sei exatamente qual é a religião dela, se ela é do candomblé, mas é de uma religião afro-brasileira. uhum, E é uma pessoa muito devota, muito envolvida. Mas aí ela fez uma afirmação assim dura, né? Ela disse: a África não precisa de igrejas. E aí o pessoal começou a debater esse negócio. aham, E eu falei: ela tem razão, cara. De igreja? Não precisa não. Isso é uma arrogância, sim. né? Uma arrogância monumental. É, é, Aí você fala: então acabou a missão? Eu falei: não. As igrejas é que precisam aprender a servir as nações do mundo, né? Sim. E aí a missão ela é esse movimento transcultural, inclusive para condenar, para ir na contramão, né, dessa xenofobia que está tomando conta dos Estados Unidos Sim. e da Europa, para dizer o meu país é o mundo. Essas fronteiras são invenções Uhum. políticas, geopolíticas, né? O ser humano é meu irmão, onde quer que ele Uhum. esteja. E a igreja precisa ir lá para abençoar. Eu diria que o missionário evangélico brasileiro, ungido, que vai servir na Uganda, né, em Congo, onde quer que seja, ele é uma oportunidade dessa celebração da grande igreja planetária, né, que Uhum. se reúne no mundo e que tem nomes diferentes, tem ritmos Sim. diferentes, culturas Sim. diferentes, possibilidades diferentes, rostos diferentes, né? Uhum. Eu acredito que é uma oportunidade riquíssima para você, missionário, que vai Uhum. encontrar uma outra cultura, de descobrir pontos de contato entre aquilo que você aprendeu e aquilo que Uhum. aquela comunidade aprendeu. E esses Sim. pontos de contato vão ser entrelaçamentos, né, de aprendizagem. Um vai ensinar Uhum. para o outro.
essa celebração, né, multidisciplinar, multicultural, multireligiosa, ela é o grande acontecimento do reino de Deus. Sim. Então eu acho isso maravilhoso, acho que é por aí que nós temos que fazer esse trabalho mesmo. Pois é, cara, essa é a festa do evangelho das missões, né, mano? Que é celebrar a cultura, o povo, a galera, aprender com eles, né? Aprender o que eles podem nos ensinar, ensinar um pouquinho, dividir. É a comunidade que precisa ser formada de fraternidade aqui, né? Fratelo, né? De irmandade, né, mano? Sim. A gente precisa lutar por isso e a igreja brasileira precisa aprender que missões por mais ou menos uns 300 anos foi uma furada terrível, que a Não, gente cara, machucou muitos povos. aqui entre nós, né? O projeto missionário, os vários projetos missionários que fizeram parte, os vários movimentos missionários que fizeram parte do cristianismo na história, estão profundamente entrelaçados com projetos de conquista política, Sim, não é? com certeza. Então, você tem a formação brasileira, essa relação que o Brasil tem de devoção com a figura branca, né, europeia, americana, ela foi transmitida a nós a partir da evangelização. Uhum, sim, Nós fomos evangelizados para olharmos para o homem branco como o padrão de vida correta, de vida sim. bonita, de vida digna, Uhum, né? E até hoje nós temos, para a gente se livrar desse sentimento de que aquilo que é nosso, que é do Brasil, não é mal, não é feio, não é demoníaco, não é das trevas, não é menor, que o uhum, brasileiro não é preguiçoso, que o brasileiro não é vagabundo, que o brasileiro ele tem uma formação cheia de belezas, né? uhum, Eu me lembro que na época da campanha eleitoral, o candidato a vice da chapa que ganhou, né, o uhum. general Mourão, não dá para esperar coisa muito boa de general, né, cara? General Ele Mourão, está me cara. ouvindo agora, está revoltado comigo, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguma Aham, coisa construtiva, que empodere as pessoas, que seja uhum. libertador, venha de alguém que é treinado para fazer todo mundo bater continência, né? Para hierarquizar o mundo. E E aí matar. soltou a pérola de que o brasileiro é preguiçoso, que o Sim. brasileiro é desonesto por natureza, porque os índios eram preguiçosos e os africanos eu não lembro se a palavra foi desonesto que ele usou. E aí eu pratico corrida, né? Faço parte de uma Aham, equipe de corrida e a maioria dos corredores ali, infelizmente, dessa equipe embarcou nessa candidatura, né? E a gente correndo e o pessoal, um era advogado, outro engenheiro, outro médico, aham. discutindo, né? Repercutindo as conversas do dia anterior e essa conversa do Mourão. E dizendo, é isso mesmo, porque índio não quer saber de trabalhar, ele quer que você vá lá e dê para ele tudo pronto, porque é do nosso povo, o povo brasileiro é preguiçoso mesmo, a gente é preguiçoso mesmo, ele tem razão. Eu falei, que conversa de ter razão, cara. É muito fácil um cara que invade um país, né, e impõe uma cultura europeia e obriga os índios a trabalharem para poder roubar, né, aquilo que eles produzem e eles se negarem, chamar os índios de preguiçosos. É muito fácil você dizer para um negro que é sequestrado do seu Sim. país, tratado como um bicho, na chicotada, desumanizado, e querer que ele não aprenda a mentir, a se esconder, a fugir, e dizer que ele é desonesto por causa disso. Sim. Quem é que está dizendo isso, meu? Eu falei, eu não admito que você fale isso. O brasileiro não é preguiçoso coisa nenhuma. Nosso povo Aham. é cheio de beleza,
de virtude, de valor. E também temos as nossas dores, as nossas ambiguidades todas. Mas essa compreensão, mano, velho, ela foi formada no colo da religião. Sim. A religião foi a grande pedagogia dos processos de colonização, de conquista, né, no mundo. E aí eu diria, cabe a nós essa revolução. Sim. Né? Nós, Exatamente. sermos evangelizados, fomos colonizados. Uhum. Então agora a gente tem a oportunidade de evangelizar de verdade, evangelizar para libertar. Sim. Para E encontrar Deus descolonizar, né, mano? A gente e pode, descolonizar. a gente pode tocar samba nas nossas comunidades de fé, a gente pode ler os nossos poetas, gente boa que escreveu coisa linda aí que foi demonizado porque não era cristão ou coisa do Era ateu, tipo, né? Era ateu. A Carlos gente Drummond de Andrade, precisa, Fernando Pessoa, exatamente, Clarice né? Lispector, Hilda A Hilst. gente, a gente precisa voltar a amar o que é bom do nosso povo e celebrar isso nos espaços de fé, porque, afinal de contas, Deus não é nem brasileiro, nem italiano, nem americano, ele curte tudo que tá rolando de bom em qualquer lugar, né, velho? Então tem que ter um sambinha para Jesus sambar no céu com a gente, os anjos, tudo nós juntos, né, velho? Agora aí em Goiânia tem que ter Aqui é o sertanejo. modão. Em Goiânia é o modão, velho. Porque se não tiver modão, a galera vai embora brava demais. E aí em Fortaleza é um forrozinho, né? Opa! É um Bom, forrozinho, né, mano? rapaz, você sabe que, eu vou repetir, eu vou ser incisivo. Quem sabe eu encorajo outros a fazerem o mesmo caminho. Deu muito trabalho. A gente na Bethesda perdeu muito antes de ganhar essa liberdade, e eu diria esse vício que hoje faz parte da nossa fé. Mas as nossas comunidades são muito livres. A gente faz aqui um evento para casais. Aham, E à noite de sábado, o evento é todo marcado por celebrações muito lúdicas, muito simbólicas. aham. A gente faz muito mais vivências do que palestras. Sim. Mas à noite de sábado, cara, a gente contrata uma banda. Meu amigo, é forró, cara. É forró grande. Aí o forró vai que vai. E a gente toma uma cervejinha bem gelada, um vinhozinho Isso. gostoso, e se É, porque diverte. forró sem cerveja, além de pecado, é crime, né, mano? Por que você Pois vai é, arrastar pé ali na raça? Tem que arrastar na cervejinha, pô. tá certo. Que bom, mano. Em Goiânia também, lá rola um sertanejinho, a música goiana também, que não necessariamente é aquela de raiz, né? Tem uma MPB a goiana, assim, né? Que é bem Sim, legal. Lembra um pouquinho o Almir Sater, sim. São gente que não vai para o uau. mainstream, né? Para mídia, né? Então, mas tem sido bom. E a cervejinha não falta na nossa comunidade de fé. O que está faltando lá é a gente internar uns 3, 4 irmãos que estão exagerados já. Nós vamos pôr tudo no AA. E eis que o que vos fala é um deles. Pois é. Rapaz, aí Ai, mano. Brasília, tem um cara que faz, ele é pastor, pastor presbiteriano, ele Uhum. faz música regional de muita qualidade. É É o o Carlinhos, né? O Carlinhos. É Carlinhos show de bola. é coisa boa. Ele faz um trabalho maravilhoso. Eu sou apaixonado pela música, pela poesia, pelas expressões de arte. Eu acho que é uma graça quando a gente permite que a celebração do Evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, né, ela se encontre, né, se revele, ela se manifeste nessas expressões todas. Eu acho que isso Sim, é uma reviravolta, né? O mundo fica mais lindo e Deus é redescoberto. Você imagina a exatamente. pobreza que é uma pessoa que olha para o mundo e vê diabo em tudo, e vê maldade em tudo, e vê teoria de conspiração em tudo, na música, na poesia, né? Uhum. E a tristeza que é de achar que Deus, cara, só é gospel.
Sim, Mas esse, que ele só toca aquele sol e o rézinho ali e meu repete amigo, 80 vezes. que aqui entre nós, né? Você tem muita música evangélica brilhante, né? Esses dias eu fiz uma live com o Gladir Cabral. Ah, show de bola. Gladir é um baita do compositor, cara. Sim. Fantástico. Tem muitos outros. Eu tenho aqui na Bethesda um compositor. Vou até sugerir a você que, quem sabe, você faça uma live com ele. Claro, vamos marcar já para a semana que vem. Já dá um toque nele aí. O Márcio Cardoso é um poeta, um compositor brilhante e um pastor, né? Ele prega também, tudo, e tem uma Aham, produção teológica muito bonita também. Então tem muita gente boa. Mas, sim. assim, a música gospel comercial é muito ruim, cara. Nossa, é Muito. terrível. E ela incorpora o espírito desses dias, né? Que é de superficialidade. Então as letras não podem ser poéticas, nem construtivas, nem crítica social, né? Sim. Porque senão a galera não curte, não compra. Ela precisa ser de uma melodia fácil, porque infelizmente os músicos formados em algumas comunidades de fé não se preparam para tocar algo regional, né? É bem americanizado, né, mano? Pop americano, assim. E infelizmente falta teologia também, mano. Falta dizer algumas Conteúdo. coisas com seriedade, né? Eu também não gosto, mano. Eu falo isso às vezes, uma molecada fica revoltada comigo, mas eu sou velho, mano. Eu gosto de música antiga, mas é porque elas têm conteúdo, têm letra, têm musicalidade, né? E isso tudo se perdeu porque o que está vendendo é o americanizado. A gente continua colonizado, né, mano? Porque eles nos dizem o que a gente tem que ouvir e a gente acredita nisso, né? Por isso que ouvir um samba e tocar um samba numa comunidade de fé é um ato de Rapaz, resistência. o samba é maravilhoso, né, cara? Eu sou apaixonado pelo samba. Samba Assim, brasileiro, né, mano? Na como um hora que o bom, surdão bate, o coração do brasileiro bate junto, né? como um bom assembleiano, demorei demais, cara, para ser feliz, sabe? É, imagino. Demorei demais. Fui descobrir a música popular brasileira. Descobri, assim, de explorar, de me aventurar, de curtir. Pô, Sim, depois dos 18, 19 anos. Então, assim, sim. eu dançando sou um horror, assim. Sou péssimo, mas eu danço assim mesmo. Aham. É, eu também. Eu pareço aquele bonecão do posto, sabe? Que fica com os braços assim, abertos assim. Meu Mas é porque aniversário. faltou treinar quando era menino, mano. A gente só tava ali na harpa, pô. Não, cara. A festa da gente era só comer salgadinho com refrigerante, cara. Exatamente. Você Muito bom. sabe, cara, que você me fez lembrar uma coisa aqui. Quando eu era menino, ia ter uma quadrilha na escola. Chama quadrilha aqui na época de São João. Como que chama aí em Fortaleza? Quadrilha. Quadrilha Quadrilha. também, né? E aí tinha uma moça, eu tinha 10 anos, tinha uma menina, né? Quem tem 10 anos é uma menina, chamada Carolina. Ela era loira do olho azul, o que era raro lá no interior. E ela, com certeza, ia ser a noiva da quadrilha. E aí eu fiquei uma semana doente, eu tive um problema cardíaco. Eu sou cardíaco, né? Eu tive que fazer uma intervençãozinha quando era pequeno, que é simples, mas eu fiquei parado sem ir na escola um tempo. Quando eu voltei, eu acho que a professora quis fazer um agrado e falou que eu ia ser o noivo, junto com a Carolina. Cara, pensa numa alegria. Foi ali que a minha vida começou a dar errado. Porque eu fiquei tão empolgado, mano, que eu ia noivar com a Carolina e dançar e tal. E a diretora da escola era da minha igreja, cara, e ela proibiu, você acredita? Porque eu era evangélico e evangélico não dança quadrilha, mano. Não foi nem meu pai e minha mãe, foi a diretora da escola. Foi minha frustração. Eu falei, ó, eu não vou casar com a Carolina por causa da diretora. Cara, foi ali que começou. Eu nunca mais quis saber de estudar na minha vida depois desse dia. Terrível, Mas né? a gente tinha essas coisas, né, mano? Não pode participar da quadrilha. Hoje os crentes participam de quadrilha pra caramba, mas não são, É, nem sempre é de São João. É quadrilha pra
extorquir, roubar, Ah, matar, não, né, mano? sério? Eu achei que você estava falando de quadrilha de São João. Não, eu acho que hoje está um pouco mais leve. O pessoal está É, mais, tá um pouco mais solto, né? Está menos proibitivo. Mas, sim, assim, ainda há uma certa castração, né, cara? Porque sim. o medo de gostar das coisas do mundo, né? Essa visão horrorosa da vida. E que bom que a gente se libertou. É tão bonito a Pois gente é, poder mano. levar a vida. Meus filhos foram criados todos dançando quadrilha. Na igreja a gente faz, né, o São João. Uhum. E aqui em Fortaleza é muito forte. São João Sim, cearense, nordestino é muito forte, né? Então, assim, o povo gosta muito. É uma programação muito animada, de barraca, quadrilha. E eu sou sempre o mais desconcertado dos caras, mas tô lá no meio, dançando quadrilha e fazendo festa, né? E é bom demais, graças a Deus por isso. legal. Eliana, e aí, cara, eu separei 400 perguntas para te fazer, não fiz nenhuma, que o nosso papo foi legal. Mas sobre o teu livro, eu li teu livro, Salvos da Perfeição. Tem uma galera aí que talvez queira ler. Quando é que você foi salvo da perfeição, mano? Com os Então, 18 rapaz, anos? eu acho que eu contei esse testemunho aqui, né? Sim. Ah, então foi ali, foi naquele Pô, momento que você foi salvo da perfeição. a perfeição, ela talvez seja uma das idealizações da moral evangélica mais perversas. Sim. Porque, na verdade, todo mundo sabe que é imperfeito, mas é um conhecimento, é uma ideia de imperfeição sofrida, né? Aham. E muito culposa. O cara vai para a igreja o culto bom, o culto abençoado, o culto onde Deus falou, é o culto em que ele saiu se sentindo a larva do cocô do cavalo do bandido, né? Sim. Então o cara sempre sai do culto aquela dívida, aquele peso, né? Os cultos missionários então nem se fala, sempre devendo Nossa. muito, sempre muito aquém. E aí a gente volta à questão, né? Eu diria que essa culpabilização, ela é a energia da espiritualidade, de certas espiritualidades, dessa Uhum. espiritualidade, não é? Porque, na verdade, aquilo que a gente chama de imperfeição, ou de erro até, não é, não é ruim, não é mal, não é maligno. Inclusive é fonte de beleza, de graça, de celebração. Uhum. Ainda bem que somos imperfeitos, Sim. porque, afinal de contas, gente livre não está feita, né? É imperfeita. Gente Uhum. livre tem adrenalina, tem tensão, tem desejo, tem sonho, aprende. Né? O que Uhum. seria de nós sem os erros todos que nos constituíram? Não é? Errar é a grande chance de aprender. Ninguém aprende Uhum. nada sem erro. E, Sim. inclusive, quem, quem tenta aprender sofrendo com o erro, aprende menos, aprende pouco. Né? Uhum. Você aprende muito melhor quando você se sente livre para errar. O Uhum. conceito de pecado que a gente herdou, ele é um conceito maligno, diabólico. Né? O que a gente chama de pecado na verdade, uma das maiores belezas da vida humana, que é justamente essa abertura radical e Uhum. vertiginosa que todos nós temos de aprender sempre, não é? Sim. E não só de aprender, a de conviver com as nossas sombras, a de Uhum. conviver com aquilo que em nós é mal resolvido, é ambíguo, não é? Sim. Porque, ok, o cara é meio depressivo, mas ele consegue falar de coisas do coração como ninguém, Uhum. não é? Porque Justamente por conta daquilo, né? sim, se você arrancar de você
aquilo que te torna ambíguo e contraditório, com certeza você vai também tirar de você coisas que são belíssimas, a sua Uhum. criatividade, o seu riso fácil, não é? Então, Sim. conviver com o teu erro e se aceitar é a grande revelação da fé. E aí é outro conceito da graça. Quer ver um conceito da graça que é horroroso, que é um conceito muito sem graça, né? Uhum. Que é da teologia, que Deus te ama apesar de você ser uma porcaria. Né? Deus te ama sem que você mereça nada. Né? Que é uma leitura atrapalhada do Uhum. Evangelho e eu diria do próprio apóstolo Paulo. E a graça não é isso. A graça é a descoberta da gratuidade. É o Uhum. amor experimentado na gratuidade. Você não Uhum. precisa de performance, de desempenho. Você não precisa de um padrão moral irretocável para que você seja feliz, para que você seja amado, não é? E aí, se você olhar para Jesus, eu acho isso muito legal nos evangelhos. O percurso de Jesus, que é o percurso da graça, da construção da graça, é o de ver graça nas pessoas. Uhum. Então, Sim. Jesus não fica procurando as pessoas para acusar os erros dela. Você não vê Uhum. isso em Jesus. E é legal que você não percebe Jesus também procurando um defeito para aplicar a graça, né? Tipo, deixa eu descobrir o que esse cara Pronto, fez exato. de merda, né? Tipo, Ao contrário, ele procura fora da religião, como é o caso do centurião, que ele diz: não uhum. encontrei na minha religião, entre os crentes, quem tivesse fé como esse homem. Sim. O cara tinha uma fé movida pelo serviço ao outro, cara. E Jesus falou: eu não vi essa fé entre os meus irmãos. Né? Ele olha para a mulher que tem a coragem de transgredir a lei e as regras, a Uhum. mulher com fluxo de sangue, e que Sim. toca nele e diz: mulher, a tua fé te salvou, não foi eu, foi a tua fé. Eu diria Aham. que salvou ele, salvou a mulher, salvou Jesus e salvou o Jairo, que está lá seguindo Jesus para ir para casa Aham. curado, porque aprendeu, ensinou para Jairo a, a beleza, né, de ser tocado, porque é o que Cristo faz Sim. com aquela mulher. Né? Ele se deixa tocar por ela. Sim. Então, graça é isso. E Foi ele Eliana, é achou. tão legal você pensar o contexto que ela era proibida de fazer isso e ela transgride a lei e recebe um elogio daquele que veio para cumpri-la, né? Então, acho que a galera deve ficar, mas que lei que cumpre? Como que essa mulher faz isso? Né? E ele Exato. elogia justamente o fato dela ter tido a coragem, né, do movimento de transgressão de uma lei que ela considerava que não servia mais para ela, aquela lei ali não dava, que ela estava morrendo, pô, vou correr atrás do mestre, né? É muito Exato. doido, né? É um outro caminho, uma outra dinâmica. É o caso da mulher que foi flagrada em adultério, né? Os Sim, caras trazem a Bíblia, o livro duro, e diz, ó, é para matar. uhum, E aí Jesus, ele fica de cócora ali, brincando na areia, debochando dos caras, eles se irritam, porque parece uhum, que eles não levam a sério a leitura sim. que eles fazem da Bíblia, não é? E aí como é que Jesus liberta aquela mulher? Não é pela convicção, não é pela certeza, pela Uhum, leitura do livro que te dá certeza de ter a verdade. Jesus não debate nem discute a verdade. Jesus, ele liberta aquela mulher pela dúvida. Quem não sim. tiver pecado, atire a primeira pedra. Coloca todo mundo em dúvida. Todo mundo em choque, né, mano? Falou, E ferrou, velho. gente que duvida é muito melhor, cara, é mais leve, ele liberta todo mundo. Gente que Sim. duvida tem mais chance de amar. Elianai, deixa eu te cortar, mano, porque falta 25 segundos para nossa conversa cair. Você se importa da gente desligar e ligar de novo e a gente termina em uns 15 minutinhos? Pode Pode ser? ser. Bora, vamos E a fazer galera que está aqui também vai para lá, gente, porque falta 15 segundos só e o Instagram corta de propósito, né? E aí pode acabar no meio do raciocínio, aí a gente ia ficar bravo aqui. 7 a gente segundos, volta. 6, a gente volta então.